Bom, vamos continuar então a distribuição das patologias dermatológicas. Agora vamos falar das doenças infectoparasitárias. E aí, só para a gente recordar que a estrutura da pele, ela tem uma estrutura voltada para nos proteger. É claro que também as infecções de pele, elas não necessariamente começam na pele, né? E elas podem vir por via sistêmica, e nós vamos discutir isso mais a seguir. Lembrando então a pele, a epiderme e a derme então com as suas camadas basal, espinhosa, granulosa e a córnea. E essa estrutura toda ela é defendida de uma certa forma pelas células de Langerhans, que conseguem ajudar nessa defesa e outras estruturas, até imunoglobulinas, que podem chegar aí na pele através dos vasos. E a gente não pode esquecer que essa estrutura toda de células dos queratinócitos, ela é ligada pelos desmossomos, o que tenta fazer um bloqueio dessa estrutura, uma estrutura ligamentar dessas células para que haja uma coesão dessa estrutura da pele. As doenças infectoparasitárias, muitas vezes relacionadas a bactérias, a infecções fúngicas, ficam para outra aula e a gente vai falar de patologias relacionadas diretamente à pele propriamente dita e as patologias mais específicas da dermatologia. E aí a gente vai começar então a falar da hanseníase como uma patologia extremamente frequente, preponderante no Brasil. Claro, a lepra no Brasil, a gente, por uma questão de preocupação, de estigma e de preconceito, a gente no Brasil passou a denominar de hanseníase. A hanseníase, então, é causada pelo Mycobacterium leprae, e aí, como toda micobacteriose, ela tem características interessantes, né? A gente tem que lembrar que a via de transmissão é a inalatória, ou seja, a via aérea. Então, o indivíduo toma contato, boa parte dos indivíduos acaba tomando contato com o Mycobacterium leprae no meio social, e boa parte das pessoas não desenvolve a doença, e a gente sabe que está relacionado basicamente à sua estrutura, ao seu sistema imune, à sua capacidade de reagir ao Mycobacterium leprae. Então, como toda micobactéria, ela tem algumas características interessantes de crescimento lento, tem características relacionadas basicamente à sua forma de infecção, a necessidade de uma resposta efetiva no nosso braço imunológico, nosso braço celular da resposta imune. E a gente tem aí, então, o que eu havia falado anteriormente, uma alta infectividade dessas micobactérias, onde a gente realmente, boa parte das pessoas toma contato, é infectada pelo micobactério, mas boa parte delas não desenvolve a patologia, não desenvolve a doença, então uma baixa patogenicidade. E o período de incubação dessas micobactérias, como propriamente como a própria tuberculose, que também é por transmissão aérea, costumam ser lentas, prolongadas, o período de incubação prolongado, sendo que no Mycobacterium leprae é uma média bastante longa, que pode começar em 2 a 7 anos de período de incubação. Então, é uma patologia que tem um período aí que a gente vai chamar de indeterminado, que nós vamos discutir mais à frente. E, basicamente, o Mycobacterium leprae procura a pele e em regiões mais distantes, mais frias, e leva a lesões hipocrômicas, numa parte das vezes, nós vamos discutir aí na sua fase inicial, com alteração, são máculas com alteração de sensibilidade. Máculas hipocrômicas com alteração de sensibilidade. E muitas vezes associadas a lesão de nervo periférico, espessamento ou neuropatia. Então, quando você faz o exame, você procura essas áreas de lesão, que são áreas geralmente assim, mais frias, né? Áreas que têm trajeto de algum nervo importante, por exemplo, como o nervo ulnar, onde você é obrigado, no exame clínico, fazer a palpação e tentar perceber aqui no sulco o espessamento do nervo ulnar, nas lesões que acomeçam nessa região próxima à área de flexão do cotovelo. Bom, e aí como é que é a apresentação clínica? Como é que é o quadro clínico da hanseníase? Na realidade, a gente está vendo aí
essas manchas, essas máculas, muitas vezes hipocrômicas, onde a gente pode ter máculas também hipercrômicas, levando até algumas situações de nodulação numa determinada apresentação da hanseníase. Então, as lesões clássicas aí mostradas, só que num período inicial você pode ter o que a gente chama de uma lesão indeterminada. Ou seja, você ainda não tem noção se essa lesão ela vai continuar evoluindo para a patologia em si, nas suas formas de apresentação, ou se ela vai regredir para a cura. Então, assim, muitas vezes no processo inicial, muitas vezes pode passar desapercebido esse período indeterminado, onde você tem uma mancha ali, uma mácula hipocrômica, e que muitas vezes caminha em direção à cura. Ela não caminhando em direção à cura, você vai evoluir, dependendo da resposta imunológica, em duas formas clássicas, a tuberculoide e a virchoviana. A tuberculoide, ela basicamente é a apresentação onde a gente tem maior qualidade do nosso sistema imune do ponto de vista da resposta daquele indivíduo, porque aquele indivíduo consegue fazer efetivamente uma resposta celular eficaz, já que é um bacilo que faz uma infecção intracelular. Então, a resposta imunológica no seu braço celular da resposta, não exatamente no braço humoral, tem que ser maior para que se tenha a apresentação tuberculoide. Então, a imunidade celular é que dá a característica principal para essa apresentação tuberculoide, onde você tem uma quantidade pequena de lesões e tem uma apresentação teoricamente um pouco mais branda. Do ponto de vista da hanseníase virchoviana, a gente está falando então de um indivíduo que tem uma estrutura de resposta muito mais relacionada à resposta humoral. Então esse doente acaba apresentando uma patologia um pouco mais exuberante do ponto de vista de doença em si e do ponto de vista de apresentação nas lesões de pele. E nós temos ainda uma outra apresentação que é chamada de dimorfa, que ela fica exatamente assim, borderline, no meio do caminho entre as duas apresentações, e você vai ver que ela se comporta muitas vezes um pouco mais como tuberculose, com um número maior de lesões, e algumas vezes ela se apresenta parecida, às vezes, com a forma virchoviana. E aí nos parece, assim, do ponto de vista de apresentação, que há uma apresentação de equilíbrio entre a resposta imunológica celular, a resposta de imunidade celular ou a resposta humoral. E aí essa apresentação ela fica como uma apresentação borderline, como eu falei. E aí então a lesão clássica, né, a mácula hipocrômica, com a perda de pelo, com a madarose e geralmente com a redução da sensibilidade. E muitas vezes, claro, já que nós estamos falando aí de uma reação que muitas vezes pode ser inicial e que pode até evoluir para cura, e ela pode evoluir, claro, também para uma forma tuberculoide, a baciloscopia é negativa. Nós estamos falando então aí de uma lesão que a gente considera uma lesão que há uma resposta imunológica e acaba contendo, então, a possibilidade então de se encontrar o bacilo é praticamente nula, então a baciloscopia seria negativa. Lembrando que, do ponto de vista de anamnese, você tem que perguntar se o doente tem alguma alteração de sensibilidade, e você vai ter que discutir isso e ter que fazer o exame físico com um olhar diferenciado para essa sensibilidade. Nós vamos discutir isso logo a seguir. Aí, então, uma outra apresentação dessa forma indeterminada, mais uma vez a mácula hipocrômica. Aí, então, a apresentação da placa eritematosa hipocrômica com seu centro hipocrômico, muitas vezes, aqui a gente vê, da apresentação, então, da forma tuberculoide, aqui, são poucas lesões, e aí a gente também tem, claro, como a resposta celular é muito boa, a resposta celular a doença é maior, então você também tem uma baciloscopia negativa. E, claro, essas lesões também com alteração de sensibilidade. Aí, mais uma vez, outra lesão, né, com esse aspecto circinado, né, com esse centro hipocrômico, mais uma vez, uma lesão tuberculoide. Aí, mais outra lesão tuberculoide, e aí mais uma outra lesão eritematosa, né, tuberculoide ainda.
Muito bem. Na forma virchoviana, então, como a gente tem uma resposta celular ruim do ponto de vista de patologia, de hanseníase, e essa reação do indivíduo é muito mais da resposta humoral, esse doente acaba sofrendo aí um desenvolvimento muito maior da patologia e apresentando então uma explosão da doença, muitas vezes com essas apresentações nodulares. Então aí nós estamos diante da forma virchoviana. Então a gente pode ter as placas eritematosas infiltrativas difusas e nódulos. E aí então a gente vê a doença difusa, né, as placas infiltrando e com áreas nodulares, como a gente vê aqui, com a infiltração então muito mais gritante do que a gente tem na forma tuberculose. Bom, aí então o doente com infiltração de face começa a ver uma perda de pelos, aí mais uma vez os nódulos em face, né? E aí a gente caminha então para faces que a gente chama de face leonino, os nódulos clássicos, a madarose, você começa a ter perda de pelo, mais uma vez a infiltração aí do aspecto virchoviano, com vários nódulos, né? Aí a pele acometida com o bacilo aí acometendo essa pele, então a baciloscopia é positiva, como a gente já viu, e aí é o facies leonino, né, com esses nódulos lepromatosos, né, e essa deformidade toda da face, característica da hanseníase, né, da lepra, e aí então a madarose, a perda dos pelos de sobrancelha, aí então a gente teria o facies de acometimento clássico da hanseníase virchoviana. E aí, mais uma vez, o aspecto da pele toda infiltrada, né? Claro, muito mais fácil a gente encontrar o bacilo aqui, nessas lesões, do que a gente encontraria, então, na forma indeterminada ou ainda na forma tuberculoide. Bom, vamos falar agora, então, da forma borderline, dessa placa eritematosa plana com centro claro, com baciloscopia positiva, uma doença também que, apesar de borderline, apesar de dimorfa, né, de apresentar aí, ela tem uma quantidade maior de infestação, de infecção, né, pelo bacilo do Mycobacterium leprae. E aí a baciloscopia, claro, positiva, a gente tem mais lesões acometendo, aí várias lesões mostrando um aspecto que lembra a forma tuberculoide, porém com uma maior quantidade de lesões e que leva a essa classificação de dimorfa, de borderline, onde você tem áreas bastante acometidas que quase se elevam como na forma virchoviana, então claramente ficando aí no meio do caminho entre as duas apresentações. Bom, do ponto de vista de sensibilidade, porque a gente sabe que a gente está aí diante de uma doença que ataca a baía de Chivan e acaba alterando os nervos periféricos, acaba atuando diretamente nesses nervos e alterando basicamente nessa ordem a sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Claro, é muito mais fácil muitas vezes a gente fazer avaliação do ponto de vista de exame físico, né, na nossa propedêutica médica. A gente claro, faria muito mais facilmente o exame tátil doloroso, mas a doença ela começa basicamente com alteração térmica, o que é um pouco mais difícil às vezes a gente fazer na prática o exame físico pelas dificuldades às vezes até intelectuais do paciente e até de instrumentos para a gente poder fazer aquelas estruturas mais quentes e mais frias para você poder comparar e não correr risco de fazer nenhuma bobagem do ponto de vista de temperatura, né? E só que quando você tenta usar uma das outras sensibilidades, tanto tátil como dolorosa, você já está diante de uma lesão avançada, você não conseguiria fazer bem o diagnóstico. E aí o ideal é que se faça o teste dessas lesões com alteração de sensibilidade, buscando a alteração de sensibilidade térmica. Para isso, na prática clínica é um pouco difícil, como eu já falei, por conta dessa dificuldade de você fazer essa validação de quente e frio. E aí, então, a gente tem aí um instrumento, que são os monofilamentos de nylon, de Siemens Weinstein, que são utilizados nessa análise somestésica e que você consegue, onde você consegue, através da espessura dessas estruturas desses filamentos, desses monofilamentos, fazer uma análise
dependendo do tipo do filamento que você usar, você consegue fazer a análise da sensibilidade térmica por comparação. Ou seja, dependendo da capacidade da pessoa reconhecer o contato desse filamento enfim, e todo o trajeto do contato desse filamento, você pode inferir uma alteração da sensibilidade térmica dependendo da espessura desse filamento e da forma que a pessoa consegue reconhecer. Então aí os monofilamentos de Siemens-Weinstein que são utilizados para esse exame físico da sensibilidade. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da hanseníase? Então, basicamente, do ponto de vista de saúde pública, o diagnóstico ele é clínico epidemiológico e ele se baseia na nossa tentativa de pegar o maior número de doentes possível. Então, há uma necessidade de fazer o diagnóstico e tratar logo pela dificuldade que é a gente controlar essa patologia tão estigmatizada. Então, o Ministério da Saúde, para controlar essa micobactéria, acabou por permitir, então, uma facilitação do diagnóstico. Ou seja, boa parte das vezes basta uma suspeição de qualidade razoável para que se comece a abordagem de tratamento. Então, se o doente apresenta uma lesão de pele com alteração de sensibilidade, claro, qualquer uma delas, principalmente a térmica, você já está autorizado a começar o tratamento, ainda que você esteja com algum equívoco do diagnóstico, do ponto de vista de saúde pública, o Ministério da Saúde nos autoriza a tratar. Claro, o doente com acometimento de nervo periférico também, você pode ter outras alterações que levam, outras alterações clínicas que levam ao acometimento do nervo periférico, sem um diagnóstico bem claro. Mas você acaba correndo esse risco por uma definição de saúde pública para a gente procurar tratar o maior número de indivíduos acometidos possível. E aí, então, a baciloscopia positiva, claro, não há a menor dúvida que seria a melhor forma da gente fechar o diagnóstico e encontrar o micobactério lá na lesão da pele, e aí não há dúvida que o doente tem que ser tratado. A outra forma já em desuso está relacionada também, por exemplo, ao teste Montenegro, como na leishmaniose, onde você tem o teste Mitsuda, que está relacionado à resposta do indivíduo ao bacilo. Então, se o doente tinha um teste Mitsuda negativo, mostrava que ele não tinha reação àquele bacilo, e então ele não tinha uma imunidade celular razoável, e o doente tinha mais chance de apresentar, então, a patologia. Mas está em desuso, mas está relacionado claramente à resposta ao micro-organismo, ao micobactéria. Bom, e aí a baciloscopia, que pode ser feita em lesões, qualquer uma das lesões, em qualquer uma das regiões acometidas, de preferência fazendo uma pressão, uma compressão daquela estrutura que vai ser drenada. Na realidade, a gente busca uma drenagem da linfa, uma drenagem serosa, onde essa estrutura serosa vai ser examinada em busca do bacilo, fazendo a baciloscopia em busca do bacilo aí na lesão. Bom, e quando a gente encontra, a gente pode apresentar, então, a gente pode encontrar dessa forma, os bacilos, os micobactérios estão aqui, os bacilos estão aqui, e aí a gente vê eles aglomerados, isso tem um nome do ponto de vista de aglomeração, chamado de globias, é a apresentação clássica, então, da estrutura da baciloscopia do Mycobacterium leprae nas lesões que a gente acaba drenando e fazendo a drenagem para fazer a imagem. Bom, como é que a gente classifica e como é que a gente vai em direção ao tratamento a partir da classificação? Claro, como eu já disse anteriormente, basicamente a baciloscopia seria a forma que a gente tem para poder diagnosticar e fazer o tratamento baseado num diagnóstico preciso. Porém, a gente sabe que nas áreas mais remotas ficaria difícil você ter uma estrutura muito boa, já que muitas vezes você tem uma baciloscopia negativa, para você poder fazer o diagnóstico e fazer a melhor opção terapêutica.
Então, há uma tentativa, claro, como a gente sabe que o doente que é paucibacilar, ele geralmente tem uma apresentação clínica onde há uma boa resposta imunológica, ou seja, esse doente, aparentemente, com aquelas lesões que a gente viu, como a gente já mostrou, as lesões tuberculóticas têm uma boa resposta da nossa imunidade celular. E a forma indeterminada, que é aquela forma inicial, então elas estariam relacionadas à quantidade menor de lesão e estariam relacionadas também a uma quantidade menor de bacilos. Então a gente teria aí o tratamento relacionado não exatamente à quantidade de bacilos, mas à quantidade de lesões de pele, que está diretamente relacionada à qualidade da resposta. Então você teria uma situação paucibacilar, como a gente já mostrou, a forma indeterminada e a forma tuberculoide, que a gente já viu, então teriam baciloscopia negativa. Então o tratamento ele se fixaria nessa primeira etapa, nesse primeiro andar de tratamento. Então aí a forma indeterminada clássica com a mancha hiposestésica e a placa eritematosa limitada à tuberculoide. Do ponto de vista então de multibacilar, a gente teria mais de 5 lesões de pele. E aí a gente vê a forma virchoviana com a infiltração. Então a gente sabe que o doente basicamente sofre um ataque importante do micobactério. Ele tem realmente uma forma exuberante da patologia e ele, claro, é multibacilar, porque os bacilos se multiplicam, o doente tem uma abordagem então imunológica muito mais humoral e ele tem uma infiltração difusa e uma doença mais avançada. E claro que junto a essa, que também é baciloscopicamente positiva, a gente tem a forma de apresentação dimorfa ou borderline, que é a variação então aí desse quadro aí com aumento da quantidade de bacilos e geralmente com mais de 5 lesões de pele. Então aí a quantidade de lesões de pele passa a determinar qual vai ser a abordagem terapêutica. Então, qual seria a abordagem terapêutica? Já estamos falando do micobactério. Então, a abordagem terapêutica principal, a gente vai aí discutir o uso então da rifampicina, já que há uma proliferação lenta do bacilo. A gente pode fazer a rifampicina, então, 600 mg uma vez por mês, associada à dapsona, 100 mg uma vez ao mês, com mais 100 mg ao dia. E quando a gente tem uma doença mais avançada, então com mais lesões, com mais bacilos, multibacilar, assim como a gente está classificando, a gente vai associar, então, aí a clofazimina, junto com o esquema do andar superior, em 300 mg uma vez ao mês, mais 50 mg ao dia. Então, essa é a forma encontrada para auxiliar a abordagem da terapia, utilizando a ectoscopia, utilizando o exame físico, correlacionando a quantidade de bacilos, se a classificação é paucibacilar ou multibacilar, correlacionado diretamente com a quantidade de lesões da pele. E a gente já viu isso nas imagens. Bom, além disso, a gente tem que ter a precaução de manter essas doses sob supervisão durante esse período do tratamento. Então, 6 doses sob supervisão nos indivíduos paucibacilares, podendo então, lembrando que é por mês, podendo chegar então a 9 meses de tratamento, dependendo da resposta terapêutica. E do ponto de vista do tratamento, então, multibacilar, com mais de 5 lesões de pele, nas formas dimorfa e virchoviana, com a associação da clofazimina, nós faríamos 12 doses sob supervisão médica, podendo chegar até 18 meses de tratamento. Lembrando, mais uma vez, o tratamento, boa parte do tempo, da dose maior, um tratamento com dose mensal. E aí, podendo chegar até 18 meses de tratamento, também relacionado à resposta terapêutica. Bom, além disso, a gente precisa fazer uma abordagem sobre as apresentações durante essa evolução crônica da hanseníase. A gente tem aí, então, como a gente já viu, uma doença de arrastada, uma doença prolongada. E durante as fases de patologia, ou até mesmo durante as fases de tratamento, o doente pode apresentar o que a gente chama de apresentações clínicas, que a gente chama de reações hansênicas, ou seja, formas do doente manifestar as lesões de pele, e a gente tem basicamente 2 tipos de apresentação.
A tipo 1, ou reação reversa, é onde você tem a lesão cutânea, ela se torna mais nítida, ou seja, aquelas formas que a gente tem basicamente hipocrômicas, você pode ter uma vermelhidão, um eritema naquela região. Então, você ter uma reação celular muito forte, porque você está falando então aí basicamente de uma resposta ao bacilo. Então você tem poucos bacilos porque você tem uma resposta imunológica ali naquela região, alterando, fazendo claramente uma reação aos bacilos que ali se encontravam. Então você vai ver uma alteração que a gente chama de reação rancênica, relacionada à evolução da doença, uma apresentação da evolução como se fossem agutizações no período do curso crônico da patologia. E o tipo 2, na realidade, é um outro tipo de resposta, que seria basicamente um eritema, um nódulo eritematoso, lembrando, eritema nodoso, subcutâneo. E aí a gente está falando de imunocomplexos, aí a gente está falando daquela resposta muito mais baseada no braço humoral, e aí você tem a doença multibacilar. A apresentação, então, dessas duas reações relativamente agudas no curso crônico, ela pode ser durante a terapia, inclusive, mas isso não altera a sua abordagem do tratamento. Não deve ser entendida como uma piora ou não melhora do quadro durante o tratamento. Então aí a reação rancênica tipo 1, onde você tem aí as lesões mais claras, né, menos pigmentadas, menos eritematosas, e aí então a agudização mostrando aí as placas nítidas, né, na pele, mostrando uma reação aparentemente bastante eficiente, e muitas vezes você pode ter essa agudização com piora da neuropatia na reação rancênica do tipo 1. Na reação rancênica do tipo 2, você vai ter então esses nódulos subcutâneos bruscos, né? Uma situação em que você pode ter até ulceração dessa pele. A gente vê as áreas aqui ulceradas. A gente pode ter situações à distância associadas também, como orquite, glomerulonefrite, dores articulares. Então, a reação rancênica tipo 2. Bom, do ponto de vista de abordagem terapêutica, a reação rancênica tipo 1, a abordagem é com prednisona, 1 a 2 mg por quilo dia, tentando evitar esse excesso de reação e até acometimentos por conta dessa reação imunológica do nosso braço principalmente celular. E do ponto de vista desses nódulos subcutâneos eritematosos relacionados a imunocomplexo, o tratamento é com a talidomida. Bom, aquilo que eu falei, relacionado à terapia, você não precisa interromper quando você tem as reações rancênicas, e a poliquimioterapia não deve ser interrompida, e você também não tem problema nenhum de reiniciar numa determinada situação onde você foi obrigado a parar por qualquer motivo. Então não há necessidade de haver nenhuma correlação direta entre o aparecimento da reação rancênica e a terapia que você já esteja fazendo nesse doente cronicamente acometido pelo micobactério.